E o Agricultura BR começa essa edição falando a respeito do relatório de acompanhamento de lavouras. Foi apresentado no final da tarde desta última segunda-feira e não trouxe muitas alterações em relação àquilo que tinha sido apresentado uma semana antes. As condições de lavouras, em especial aquelas que estão em boas e excelentes condições, continuam no mesmo nível. 71% estão nesta situação. E com essa informação somada às chuvas que, mais uma vez, chegaram ao meio-oeste norte-americano nesta última segunda-feira, os dados, os números, daqui a pouco você vai ver no mercado futuro, não estão nada bons, não estão nada positivos para a soja em Chicago. Antes, você confere conosco o que acontece com os números em relação ao acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos, começando pela soja. E nós temos aqui as áreas em boas e excelentes condições, totalizando 71%. As áreas que estão em condições médias, agora em 22%. Aqui nas áreas médias caiu um ponto percentual, eram 23% até a semana do dia 9 de julho, agora cai 1%. E aquelas que estão em condições ruins ou muito ruins, subiram de 6% para 7% em uma semana. E ainda, sobre a soja que está nos campos, aquelas que estão em florescimento, 59% já estão nesse estágio. É o que nós vamos acompanhar agora, porque esse estágio mostra que o desenvolvimento da soja norte-americana vem realmente com um desempenho muito superior ao que acontecia nos últimos anos. Pode mudar a tela, você tem aqui até o dia 17 de julho de 2016, 59% de toda a área cultivada com soja estava nesta fase de florescimento. Observe que no dia 10, uma semana antes, eram 40%. E aí nós fazemos um comparativo com aquilo que acontecia exatamente há um ano. E exatamente há um ano estava em 51% e na média de 2011 até 2015, a sua última coluna, 49%. Então fica muito claro que a soja segue realmente com bom desempenho lá nos Estados Unidos. 59% é o que se tinha até esse último domingo, dia 17 de julho, bem superior ao que acontecia em 17 de julho do ano passado e muito maior ainda do que a média dos últimos 5 anos, que fica 10 pontos percentuais abaixo. Portanto, soja nos Estados Unidos, pelo menos de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americana, vem realmente com bom desempenho, vem com excelentes condições de desempenho neste momento. E essas chuvas que caíram sobre a região produtora dos Estados Unidos realmente trouxeram alívio para as lavouras, trazendo um clima mais ameno entre os produtores. Isso impacta diretamente no mercado. Já já a gente vai ver como a soja está pressionada na bolsa nesta terça-feira. Bom, mas voltando a falar do clima, apesar dessa chuva recente, ainda há preocupação em relação ao verão por lá. O verão que acontece neste momento nos Estados Unidos tem previsão de clima muito seco e temperaturas muito elevadas. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que fica o clima nos Estados Unidos nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para os próximos dias, a expectativa é de chuvas mais irregulares sobre as áreas produtoras dos Estados Unidos e também altas temperaturas. Nesses próximos 5 dias, a chuva deve ser muito isolada e com baixo acumulado, combinado também com altas temperaturas. Em algumas cidades, a máxima pode bater os 40 graus. E essa combinação de tempo mais seco e altas temperaturas deve fazer a umidade do solo cair rapidamente e também pode prejudicar as plantas que já estão na fase do florescimento. No próximo período, expectativa de chuva um pouco mais generalizada, mas ainda com volume baixo, indicando que são pancadas bem rápidas e isoladas de chuva. E, por enquanto, o calorão não vai dar trégua. Neste próximo período, as temperaturas máximas devem variar dos 36 aos 39 graus na maior parte das áreas produtoras do cinturão produtor de grãos dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. E essa informação de que ela trazia de temperaturas muito elevadas nos Estados Unidos, isso sim pode fazer com que os preços da soja na Bolsa de Chicago voltem a reagir mais lá para frente. Mas, por enquanto, as condições indicam chuvas nestes últimos dias, o que é bom para as lavouras. E isso faz toda a diferença para o mercado, não é, Fabiano?
Faz sim, Juliana, isso porque essas chuvas elas acabam jogando para baixo, somado ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos desta última segunda-feira, jogaram para baixo no dia de hoje. Nós vamos ver se continua em queda a soja em Chicago, mas joga para baixo realmente esses números. Só que com esses mapas que a Nadiara acabou de apresentar, se observa muito claramente que não está definida a situação das lavouras de soja nos Estados Unidos. Então, essa circunstância de sobe e desce, essa falta de regularidade deve acontecer ainda por várias semanas, ainda até que se tenha uma definição melhor sobre clima e, consequentemente, sobre as áreas de produção norte-americana. Hoje, a situação é de queda. Vamos ver agora como é que são os negócios com soja em Chicago. Nós temos aqui posição de agosto, vai perdendo bastante. Olha só, agosto, setembro, novembro e janeiro são as posições listadas aqui com soja de negociação em Chicago. Observe que agosto teve os últimos negócios há cerca de 5 minutos em $10,53 por bushel. Uma queda agora de 25 centes de dólar nessa posição. A queda é forte nesta terça-feira. Setembro, negócios a $10,50 o bushel. A abertura tinha $10,73 com queda de 24 centes, pouco mais de 24 centes de dólar. Novembro, negócios a $10,37 por bushel, recuo de 29 centes. Observe aqui as posições na primeira coluna e até a última coluna, como que a queda é brusca. Enquanto que janeiro de 2017 vem com negócios a $10,36 o bushel, com recuo de 28 centes de dólar. Então, hoje é um dia de queda forte. Não poderia ser diferente. Choveu nos Estados Unidos, sobre o meio oeste norte-americano, uma chuva rala. Não foi uma grande chuva, mas foi uma chuva que trouxe aí alguma situação para amenizar o calor que está sobre essa área de produção. Somado a esse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que diz que nada mudou em uma semana, aí os números hoje vieram para baixo. Destaque agora é o dólar aqui no Brasil, que influencia diretamente nos negócios com o agro no país, seja para fazer a venda dos produtos para os mercados externos ou na compra dos insumos. Dólar comercial no Brasil ontem fechava a R$ 3,25, praticamente estável em relação ao fechamento da última semana. Já hoje, a moeda norte-americana subia, se encontrava há pouco aos R$ 3,28. Vamos dar uma olhadinha nos negócios em tempo real. Veja comigo que a moeda norte-americana sobe agora 0,84% em relação ao fechamento de ontem e no momento vem negociada a R$ 3,27. Por aqui é hora de mais cotações da soja pelo Brasil. Acompanhe os valores no Paraná. E o Agricultura BR convida você a participar do programa. Você pode participar através das mídias sociais, através do Twitter, twitter.com/agriculturabr. Pode ser também através da nossa página no Facebook, estamos lá também. E claro, através do seu aparelho de telefone celular, via WhatsApp, número 67996562266. Entre em contato, tem muita gente participando. Hoje tem a Agricultura BR Responde sobre o mercado do milho e você acompanha aqui as respostas, as informações todas no programa ao vivo. Bom, e você aproveite agora o pequeno intervalo que a gente vai fazer para fazer esse contato conosco, porque no próximo bloco tem uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul. Ele vai falar a respeito de crédito agrícola e também sobre o Plano Safra 2016-2017. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes.
Agricultura BR de volta e agora dando sequência a uma série de entrevistas com representantes de bancos, instituições financeiras que têm recursos para o crédito agrícola para a temporada 2016-2017. Uma temporada que já começou a sua tomada de crédito no último dia 1º de julho. Nós já tivemos aqui entrevistas no Agricultura BR com representantes do Banco do Brasil, do Sicredi e hoje vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal, que tem uma disposição de recurso em 10 bilhões de reais. Esses recursos estavam antes alocados em 7 bilhões e 800 milhões de reais, subiu para 10 bilhões, um aumento de 40% sobre os valores que foram disponibilizados na temporada anterior. Vamos agora conversar então com Márcio Nunes Fonseca, ele que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, vai falar sobre os números de exposição nacional e também para o Estado. Márcio, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Como que esses recursos estão sendo disponibilizados no país? Como é que a Caixa deu um avanço de 40% nos recursos de um ano para outro? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, a Caixa é um novo entrante, é uma instituição que está autorizada pelo Banco Central. Completamos agora no final do ano safra 2015-2016 o 3º ano. Então, estamos iniciando o 4º ano e gradativamente a Caixa vem avançando na disponibilização de recursos principalmente para as 3 grandes modalidades de crédito rural, ou seja, o custeio, o investimento e também a comercialização, exatamente, tá? Então então nós vemos gradativamente aumentando esses valores disponíveis e agora em 2016 e 2017 já chegamos à monta de 10 bilhões de reais. Márcio, qual que é o perfil hoje quando nós falamos a respeito do tomador de crédito via Caixa Econômica Federal? Ele buscou opção em um outro banco, né? Não estava no tradicional, que no caso seria o Banco do Brasil. Qual que é o perfil desse cliente hoje da Caixa, desse produtor rural que está tomando crédito no banco que você representa? Sim, a Caixa é um novo entrante, né, e de fato nós não somos concorrentes do Banco do Brasil, mas estamos complementando, nós estamos entrando para ser mais uma opção para o agricultor e o agropecuarista. No caso dos nossos clientes, nós temos uma base muito grande de clientes, né? Muitos clientes urbanos. E desses clientes urbanos, praticamente nós temos muitos clientes que também têm sua atividade do agronegócio. Então, na própria Caixa, dentro da própria Caixa, no rol de seus clientes, nós temos os agropecuaristas. A esses que já têm relacionamento conosco, foi mais fácil essa apresentação, foi mais fácil nos apresentarmos e realizarmos esses primeiros negócios. Em relação à produção rural brasileira, em relação a esse produtor mesmo, nós estamos falando de pequenos produtores com, aliás, propriedades menores, propriedades médias, grandes propriedades. Esse perfil de produtor que está tomando crédito na Caixa, como que a Caixa está atendendo ele? Que perfil que ele tem? O perfil é do médio e do grande produtor, né? O Pronaf exige, que é para o pequeno produtor, o Pronaf exige mais uma especialização que a gente ainda não tem, então nós estamos operando basicamente com o médio e com o grande produtor, tá? Como eu disse, são clientes de relacionamento já com a Caixa e funciona muito aí o marketing boca a boca. Opa, eu não sabia que a Caixa trabalhava no rural. Então são oportunidades como essa que a gente está vindo aqui, oportunidade que a gente tem de contato com os clientes e apresentando a Caixa como uma nova parceira do agronegócio brasileiro. Márcio, em relação então a esse cliente, no caso do seu estado mesmo, Mato Grosso do Sul, o estado tem uma fatia importante desses 10 bilhões de reais sendo colocados à disposição na temporada 16-17. Ah, sim. Nós temos já disponível em todas as agências da Caixa, está aí uma outra estratégia da Caixa. Todas as unidades estão habilitadas, todas as agências da Caixa no Mato Grosso do Sul estão habilitadas a operar com crédito rural e nós temos aí disponível já de imediato para contratação 500 milhões de reais. 500 milhões de reais sobre esses 10 bilhões que tem à disposição para todo o Brasil, em torno de 5%? Em torno de 5%, mas isso não é um número fechado também. À medida que a gente vai avançando nas contratações, havendo necessidade, serão alocados mais recursos aqui para o Estado. Márcio, em relação à taxa de juros, são as mesmas praticadas que foram confirmadas no pós-lançamento do Plano Safra. Nós tivemos um lançamento de Plano Safra ainda com o governo Dilma, depois com o governo interino de Michel Temer, confirmação, Blairo Maggi confirma essas taxas de juros, reduziu um pouco o recurso total de 202 bilhões para 185 bilhões de reais. Taxas de juros são as mesmas? As taxas de juros são as mesmas, elas são
praticadas por todas as instituições, elas variam aí de 8,5% até 11%, dependendo da modalidade e do tamanho do agropecuarista. No entanto, também houve no Plano Safra uma possibilidade das instituições trabalharem com recursos próprios, fazendo um mix entre os recursos obrigatórios, os recursos com taxas de juros tabeladas, com os recursos do próprio banco. Então, apesar de haver uma pequena redução, no total houve até um incremento. Então, assim, pode-se considerar que tem aquelas taxas que são praticadas com juros controlados, também taxas a juros livres, que é aquela que é negociada com o banco, aí vai depender também do perfil de cada tomador de crédito. Isso. Mas, em média, essa taxa de juros final, recursos do banco, recursos obrigatórios subsidiados, ela não passa do valor da taxa base de juros, que é a taxa Selic, que hoje está em 14,25. Tá? Na média, por essa faixa de 14,25, o que não deixa de ser atrativo também. Tá certo, Márcio? Márcio, então, quem está interessado, que, por exemplo, não é cliente no caso do banco, ele pode procurar a agência, não só no Mato Grosso do Sul, mas em qualquer parte do país, estão disponíveis essas informações. Isto é uma estratégia nacional, não só local, mas nacional. Todas as agências da Caixa estão habilitadas e prontas para receber as propostas para o crédito rural. Tá certo, então, Márcio, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Opa, pois não, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo, eu conversei com o Márcio Nunes Fonseca, ele é superintendente regional da Caixa Econômica Federal, falou a respeito da disponibilidade de crédito agrícola, não só no Mato Grosso do Sul, mas também em todo o país, via Caixa Econômica Federal. 10 bilhões de reais, portanto, é o recurso disponível nesse banco, subiu de 7 bilhões e 800 milhões de reais para 10 bilhões, isso naquela reforma do Plano Safra 2016-2017, sobre aquilo que foi disponibilizado na safra 15-16, um aumento de 40% sobre os recursos disponibilizados. O Agricultura BR segue falando sobre o clima no Brasil. Uma massa de ar polar trouxe um frio intenso sobre o centro-sul do Brasil nesse último fim de semana, causando inclusive geadas sobre algumas regiões produtoras. Vamos falar agora mais uma vez com a Nadiara da Somar Meteorologia para saber se esse frio vai logo embora ou se tem novos episódios de geadas por aí. Com você, Nadiara. A massa de ar polar que atua sobre o centro-sul do Brasil, ela vai manter o frio durante as madrugadas, mas o risco de geadas diminui bastante nas próximas madrugadas. Algumas áreas do sudeste, do sul e do centro-oeste hoje amanheceram com um pouco mais de nebulosidade, o que também diminui o risco de geada. E agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de temperaturas mais baixas, principalmente nas regiões serranas. Pode fazer em torno de 1 grau em algumas localidades, então há risco para geadas, mas nestas áreas mais elevadas. No interior da região sul e principalmente no sudeste e no centro-oeste, o risco para geada é muito baixo durante esta semana. E na próxima semana, o risco é ainda menor. As temperaturas seguem baixas, mas não com extremos a ponto de provocar o fenômeno. A mínima fica em torno de 8 graus no interior gaúcho, 10 graus no interior de Minas Gerais e aqui sobre o centro-oeste, temperaturas bem mais amenas para os próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui é hora de falar de mercado e mercado do trigo no Brasil. Apesar das oscilações que a gente tem visto no valor da tonelada negociada nos principais estados produtores, Rio Grande do Sul e Paraná, os patamares ainda seguem bastante elevados. E essa alta é explicada por 2 fatores. Um deles pelo maior interesse pelas indústrias compradoras em atender uma demanda elevada por farinha de trigo aqui no Brasil, e o outro pela menor oferta do produto no mercado, que foi influenciada por uma safra fraca em 2015. Ambos esses fatores, portanto, continuam sustentando os preços do trigo aqui no Brasil. A gente vai dar uma olhadinha agora nos valores pagos ontem pela tonelada, tanto no estado gaúcho quanto no Rio Grande do Sul, e a gente vai ver que os dois
as duas praças vêm com valores oscilando. E essa oscilação, de acordo com o CPEA, acontece pela relação de oferta e demanda, mas que acontece especificamente em cada uma das praças. Veja que ontem, dia 18 de julho, o valor da tonelada do trigo brando negociado no estado gaúcho apontou uma alta fortíssima, alta de 2,30%, levando o valor da tonelada para R$ 835,86. Com essa alta mais expressiva de ontem, a queda que o preço do trigo vinha acumulando no mês de julho, em relação ao fechamento do mês anterior, é agora bem mais baixa, menos de 0,5% de queda. Vamos agora para o estado do Paraná, onde os valores do trigo também vêm oscilando de acordo com a oferta e a demanda local. Ontem, 18 de julho, o preço do trigo pão ou melhorador negociado no estado paranaense ficou em R$ 907,57. Leve oscilação para cima em relação ao fechamento do dia anterior, que ajuda a somar na alta acumulada de julho, que agora é de 0,75%. E o assunto segue sendo o trigo aqui no Agricultura BR, agora a operação do trigo na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Vamos saber então como é que vem os negócios nesta tarde de terça-feira. Temos aqui Chicago, vamos ver se volta aqui, Chicago com operação lá nos Estados Unidos para o trigo. Temos queda também para o trigo sendo negociado em Chicago. Posição de setembro é de mais curto prazo, vem com recuo na tarde de hoje, negociada a $4,18 por bushel. Abriu a 4,27, vai perdendo aí quase 12 centes nessa posição. Dezembro, com negócios a $4,43 o bushel, também perde também quase 12 centes de dólar. Março de 2016, essa perde 12 mesmo, vem com $4,65 por bushel. E maio do próximo ano, posição negociada a $4,79 por bushel. Observe que é um dia de queda mais forte, porque esse clima melhor nos Estados Unidos sobre as áreas de produção, ou pelo menos uma expectativa em curto prazo de não tanto calor, mas sim no médio prazo, deve fazer muito calor nos Estados Unidos, nessas áreas de produção. Por enquanto, o momento é de queda, porque reflete aquilo que aconteceu ontem. Teve chuva, teve relatório positivo de desenvolvimento das áreas de produção. Com isso, os negócios vêm em queda em Chicago. No próximo bloco, veja que as lavouras de milho dos Estados Unidos se desenvolvem bem e têm boa qualidade. Tem nos destaques para o preço do café Conilon no Brasil. Você vai ver que sobe. Atenção, produtores do Espírito Santo, Bahia, Rondônia. Daqui a pouco tem destaques a respeito do café Conilon, depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha, o assunto agora é Estados Unidos e principalmente o relatório de acompanhamento de lavouras que foi apresentado no final da tarde de ontem, logo após o fechamento do mercado. E trouxe para o milho a confirmação que nada mudou. Até o dia 10 e até o dia 17 de julho, a situação das lavouras norte-americanas de milho seguem as mesmas. Elas estão em 76% em boas ou excelentes condições. É o que nós vamos conferir agora. Vamos saber como é que está o condicionamento das lavouras dos Estados Unidos para o milho. Então, o primeiro gráfico que nós trazemos aqui mostra como é que estão as lavouras em boas e excelentes condições e também as que estão em médias e ruins. Olha só, boas e excelentes condições, eu já dizia, 76% das áreas. Em médias condições, 19%, enquanto aquelas que estão em condições ruins ou muito ruins atingem 5%. Aqui não há alteração. É isso que chama muita atenção em relação a esse relatório de lavouras dos Estados Unidos. Não há alteração em relação àquilo que acontecia até o domingo do dia 10 de julho e também até o domingo do último dia 17 deste mês. Portanto,
esse dado não é bom para o mercado, é um dado que acaba pressionando negativamente. Mas não tanto quanto esse. Eu vou mostrar agora como é que está a situação das lavouras de milho em espigamento nos Estados Unidos. E aí a situação é muito favorável para a temporada 2016-2017. E claro, com a informação que nós vamos conferir agora, mais de 50% em espigamento até o dia 17, nós temos uma situação que pressiona negativamente o mercado em Chicago. Então, até o dia 17 de julho, 56% das áreas cultivadas com milho nos Estados Unidos encontravam-se em espigamento. Uma semana antes, eram 35%. Então, observe como foi o avanço. Em uma semana, 21% entrou nessa fase. Então, teve um avanço muito forte, tinha tido condições por conta de chuvas, uma chuva ali, uma chuva aqui, e isso deu condições para que esse avanço fosse muito forte. Agora, quando você compara a primeira coluna com a terceira e a quarta, aí nós observamos muito claramente que a situação para as lavouras de milho nos Estados Unidos vem muito bem. Isso porque, como eu já dizia, até o dia 17 de julho de 2016, 56% encontravam-se em espigamento. Um ano antes, exatamente no dia 17 de julho, só que de 2015, 47% estavam nessa condição. Portanto, 9% abaixo. E agora, a média, a última coluna, a média entre 2011 e 2015 encontra-se em 46%. Portanto, são 10 pontos percentuais acima da média dos últimos 5 anos, 9 pontos percentuais acima daquilo que ocorria no último ano. E é claro, com uma situação como essa, as lavouras norte-americanas apresentam realmente um ótimo desempenho neste momento, e o que acaba pressionando o mercado. E para saber se está pressionando o mercado mesmo, vamos ver agora como é que está a operação na Bolsa de Chicago para o milho. As posições de mais curto prazo é o que você acompanha conosco no Agricultura BR, vai perdendo. Não poderia ser diferente, posição de setembro, negociada a $3,46 o bushel, perde 11 centes de dólar. Dezembro também perdendo quase 11 centes, negócios em $3,52 mais 4 por bushel. Março de 2017 com $3,61 o bushel e maio $3,67 por bushel. Então é queda forte hoje para os negócios com commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. Questão climática, relatório de acompanhamento de lavouras, influenciando muito os negócios por lá. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. O estado do Mato Grosso segue fazendo a colheita do milho de segunda safra. Até o momento, tem, de acordo com o IMEA, mais de 50% das lavouras que foram plantadas já colhidas. Olha, o que tem sido observado ao longo dos trabalhos de colheita do milho safrinha por lá é uma diferença muito grande em relação à produtividade média observada nas lavouras, tanto produtividade mínima quanto a máxima em cada região do estado. A produtividade não só é diferente nas regiões, mas na própria região, por ela mesma, as lavouras das regiões apresentam produtividades muito distintas. A gente trouxe aqui o exemplo de duas macro-regiões do estado do Mato Grosso para você ver como que essa diferença está grande na atual temporada. Vamos analisar agora os números da região Médio-Norte e da Nordeste. A Médio-Norte é a que representa a maior produção de milho no estado mato-grossense, responde por 43% da produção estadual. E a Nordeste foi a que sofreu o maior com a estiagem desta última temporada. Vamos acompanhar os números na tela, então. Você vê comigo região Médio-Norte e a Nordeste em destaque. Veja que na safra 2014-2015, a diferença entre a produtividade mínima e máxima das lavouras de milho de segunda safra na região Médio-Norte era de 21 sacas por hectare. Já na safra 2015-2016, essa diferença cresceu muito, mais do que dobrou, teve uma alta de 138%.
20%, porque há uma diferença agora de 50 sacas por hectare entre a produtividade mínima e máxima observada nas lavouras da região médio-norte do Mato Grosso. Vamos agora para a segunda linha, que mostra a região Nordeste, que foi a que sofreu o maior impacto com a estiagem deste primeiro semestre de 2016. Enquanto na safra 2015 e 2016, a diferença entre o rendimento mínimo e máximo na região era de 24 sacas por hectare, na atual temporada 15 e 16, veja como essa diferença cresce, ela vai para 77 sacas por hectare, indicando, portanto, 220% de alta em relação na diferença da média do ano passado para a atual temporada. Bom, um outro ponto a ser destacado em relação ao que se tem observado nas lavouras de milho do Mato Grosso é de que essa produtividade média está mais próximo dos valores mínimos anotados. Portanto, a média do estado está mais para a mínima do que para a produtividade máxima alcançada, mostrando, portanto, mais uma vez que a safra deste ano deve ser muito menor do que foi estimado no início da temporada. E a alta no preço para o milho continua nesta semana. E olha, com uma situação de que cada vez mais se confirma que a quebra sobre a segunda safra brasileira de milho é muito maior do que aquilo que se previa inicialmente, eu estou falando até de dados do governo, o governo confirmando uma quebra bem superior àquilo que se esperava. Além disso, geada sobre áreas de produção importante, como Paraná, como sul do Mato Grosso do Sul, entre outros estados, só ampliam essa expectativa de uma safra ainda menor. Nós vamos ver agora um estudo feito pela equipe do Agricultura BR, que mostra o que aconteceu com os valores em relação à região sul do país. Teve aumento de centavos, não foi um aumento assim tão expressivo no sul. E no centro-oeste, teve aumento até de R$ 2,00 por saca de 60 quilos, então muito expressivo aquilo que acontece em uma semana. Então você acompanha conosco agora os números, começando pelo sul do Brasil. Vamos trazer aqui a produção. Nós temos aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, aqui os estados sendo representados em relação ao preço do milho na data do dia 18 de julho. Então, observe conosco, Rio Grande do Sul com R$ 43,50 a saca de 60 quilos, é o único estado que apresenta alguma queda de 0,5% no estado do Rio Grande do Sul. Já Santa Catarina vem com um aumento de 0,5%, 0,5% de alta em uma semana, R$ 45,25 por saca de 60 quilos. Esta é a situação de valor médio no estado. Já o Paraná vem com uma alta de 1,2%, R$ 39,50 por saca de 60 quilos. Esse é um valor médio, portanto, é a média do que se considera de valores em todo o estado, em cada um deles. Já no Mato Grosso do Sul, observe a alta, 8,4% de alta no Mato Grosso do Sul. Centro-Oeste teve altas muito fortes nestes últimos 7 dias. R$ 35,25 a saca de 60 quilos é o valor médio encontrado no Mato Grosso do Sul. Já no estado do Mato Grosso, R$ 30,50 a saca de 60 quilos, assim fica o valor médio no estado de Mato Grosso, mas com uma alta, observe a alta, 9% em uma semana. Estado de Goiás, com R$ 36,50 a saca de 60 quilos, é um valor médio, com elevação de 11% para o valor médio. Portanto, os estados do Centro-Oeste apresentando uma alta extremamente relevante para os valores praticados. Alta também em relação ao estado do Paraná, mais expressivo no sul, Santa Catarina com uma alta de 0,5%, apenas o Rio Grande do Sul, dos 6 estados listados, apresentando algum recuo. Só que a gente queria saber mais, saber sobre a produção nesses estados, e é o que você vai conferir agora no Agricultura BR, começando pelo sul do Brasil. Então, nós temos aqui o gráfico que mostra Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, primeira safra e segunda safra. Nós temos aqui uma situação que apenas no sul do Brasil, apenas o Paraná tem produção em segunda safra. Então, aqui nós destacamos Paraná com uma produção de 3.286.000 toneladas em primeira safra, Rio Grande do Sul, na sua única safra,
safra, 5.892.700 toneladas. Santa Catarina, 2.712.100 toneladas. Segunda safra paranaense atinge 11.424.000 toneladas e 300 em segunda safra, estado do Paraná, pelo menos é a expectativa da Conab. Segunda safra, agora a gente destacou aqui nesse estudo da Agricultura BR o que acontece apenas na segunda safra no centro-oeste brasileiro, porque é muito mais expressivo. O Mato Grosso com uma produção de 15.657.300 toneladas. Mato Grosso do Sul, 6.843.200 toneladas. E Goiás com 4.508.600 toneladas. Essa é a produção prevista pela Conab para os estados do sul do Brasil e também da região centro-oeste. O Agricultura BR segue trazendo agora em destaque o mercado do arroz aqui no Brasil. Os valores da saca de 50 quilos do grão em casca negociados no estado do Rio Grande do Sul estão em patamares bastante elevados, acima dos R$ 50 a saca. Nos últimos 2 dias, porém, foram notadas quedas seguidas para o preço da saca negociada por lá. Essa queda não retira ainda o suporte dos R$ 50 a saca, e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Veja comigo como que o mercado gaúcho vem operando para o cereal nos últimos dias. Ontem, 18 de julho, o valor da saca fechou o dia de R$ 50,51. Você vê ali no gráfico 2 dias seguidos de queda, já que no dia 14, quinta-feira da semana passada, vinha a R$ 50,71. Na sexta, fechava R$ 50,66 e ontem, R$ 50,51, retomando ao patamar de meados da semana passada. Ainda assim, no acumulado deste mês de julho, os valores já estão quase 1% acima em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos agora às cotações da saca de 30 quilos do arroz beneficiado. Veja no próximo bloco que Câmara Temática discute a proibição de produtos para fazer o controle da ferrugem asiática da soja. Você vai ver também, ainda hoje, a estimativa do Agricultura BR para os embarques brasileiros de soja no mês de julho. Deve chegar até 6.720.000 toneladas. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta terça-feira. Por aqui é hora de falar do mercado do café. E a gente começa trazendo em destaque o café arábica negociado no Brasil. Os valores por aqui já alcançaram um patamar de R$ 500 a saca, mais uma vez, de acordo com o indicador do CPEA. Ontem foi um dia de leve recuo, mas ainda assim os valores estão acima em relação ao mês passado. Vamos dar uma olhadinha. Veja comigo como que o mercado paulista negociou o café arábica nestes últimos dias. As cotações que você vê em tela são para o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor. Veja que o valor de ontem, 18 de julho, foi o mais baixo da última semana. Fechou ontem a R$ 503,21 a saca de 60 quilos, mas ainda assim, no acumulado de julho, soma alta de 0,56% em relação ao fechamento do mês anterior. E o café arábica negociado em Nova York vive mais um dia de queda, pelo menos é o que acontecia há poucos minutos na Bolsa de Nova York. Depois de atingir principalmente posição de setembro, posições um pouco mais alongadas, atingirem posições que se aproximavam de $1,60 a libra peso, agora tem tido recuos, pelo menos desde a última sexta-feira. Vamos saber como é que estão os negócios agora. Nós temos café arábica negociado em Nova York, plataforma Ice Futures, posição de
setembro com ligeira queda, mas negociada a $1,48 mais 85 por libra-peso. Dezembro recua também meio cento de dólar, vem negociada a $1,51 mais 90 por libra-peso. Março do próximo ano, posição negociada a $1,54 mais 60 por libra-peso. E maio também vindo com recuo, vindo com negócios a $1,56 mais 15 a libra-peso. As posições aqui, as 4 de mais curto prazo, sendo negociadas, perdendo em torno de meio cento de dólar nesta terça-feira. Uma reunião realizada pela Câmara Temática de Insumos Agropecuários do Ministério da Agricultura debateu vários assuntos do momento do setor agropecuário aqui no país. Um deles a respeito da proibição de produtos para utilizar em controle de doenças, como a ferrugem asiática da soja. O encontro aconteceu nesta última segunda-feira. A repórter Márcia Prado esteve lá e nos traz outras informações. Representantes da cadeia de insumos agropecuários se reuniram em Brasília para debater soluções para os gargalos enfrentados pelo setor. Uma das preocupações é com a comercialização dos insumos na atual temporada. De acordo com o presidente da Associação dos Distribuidores, muitos produtores ainda não quitaram os financiamentos de custeio da safra passada e, com isso, vão ter problemas para contratar um novo crédito. O seguro rural também é uma das questões que mais preocupam. Nós estamos trazendo ao ministro Blairo um pedido para que nos olhe o setor de distribuição, que também necessita de um apoio do governo para obter uma linha de crédito especial, porque nós somos o elo de ligação entre os fornecedores e os produtores e não somos agraciados com uma linha de crédito especial para que a gente possa repassar esses créditos para o produtor rural. Outro ponto discutido no encontro setorial foi a restrição imposta pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná a mais de 60 produtos usados no controle da ferrugem da soja. Os produtos estariam devidamente registrados no Ministério da Agricultura, mas foram considerados ineficazes nos estudos realizados pela agência. De acordo com o diretor da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a medida vai prejudicar muito os produtores se não for revista. Esses 67 produtos, pela avaliação que foi feita, eles ainda possuem eficiência, especialmente em algumas regiões onde não há pressão tão forte da ferrugem, e quando você utiliza produtos protetores. E a gente sabe que hoje não existe um produto só que controla, você faz misturas e vários ingredientes diferentes, eles promovem esse controle mais eficiente. Então, o que acontece? Quando você faz isso, quando você restringe isso para os produtores do Paraná, você está tirando a competitividade do Estado. Então, os produtores do Estado do Paraná estão menos competitivos do que os produtores dos demais estados. Isso, para nós, é que nós não podemos admitir. Uma metodologia que não foi utilizada adequadamente está gerando um prejuízo para os produtores. Os pedidos devem ser levados ainda nesta semana ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Márcia Prado, para o SBA. O assunto segue sendo soja no Agricultura BR e agora falando a respeito das exportações brasileiras. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, os números para 11 dias úteis, ou as 3 primeiras semanas do mês de julho, totalizam o embarque de 3.520.000 toneladas de soja que foi executado pelas tradings que operam no Brasil. Vamos ver agora como é que ficam estes números em relação aos embarques, volume embarcado até o momento, com um comparativo com o que acontecia há um ano. Então, nós temos aqui que no mês de julho de 2015, teve um total de 8.440.000 toneladas embarcadas. Em junho deste ano, 7.760.000 toneladas. Aqui você já vê uma projeção feita pela Agricultura BR para 6.720.000 toneladas de soja que podem ser embarcadas neste mês de julho. A Agricultura BR se baseou nas 320 toneladas de soja que estão sendo embarcadas por dia útil. É a média diária, 320 toneladas.
toneladas. Por isso, acreditamos que vai chegar a 6.720.000, talvez um pouco menos do que isso, que é, de certo modo, uma tendência de redução no volume embarcado, quanto mais se aproxima o final do mês. Agora, eu vou chamar a atenção para o gráfico de novo, o pessoal da produção pode colocar na tela, porque você vai observar agora, com um pouco mais de cuidado, que os números de julho de 2016 são inferiores ao que acontecia tanto no mês passado, quanto também em julho do último ano. Uma diferença aqui, se comparado a junho de 1 milhão de toneladas, comparado a julho do ano passado, de quase 2 milhões de toneladas. Isso acontece por alguns motivos. Um deles é em relação ao ritmo muito forte de embarques de soja que o Brasil registrou no primeiro semestre deste ano. Os embarques chegam a quase 40 milhões de toneladas. Muita soja deixou o Brasil. É um volume extremamente elevado de soja foi embarcado durante o primeiro semestre. O volume de soja presente no país hoje, nos estoques brasileiros, eles já são muito menores. Tanto que há disputas internas, tanto entre as indústrias que trabalham com esmagamento e também com as tradings que trabalham com a exportação. E se considerar aí que a média da expectativa entre Conab, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e instituições privadas, a média de expectativa de exportação brasileira fique na casa de 57 milhões de toneladas, observe, Brasil teria muito pouco ainda para cumprir até o final do ano para atingir a uma média como essa e num cenário no qual falta soja. E os preços da soja aqui no Brasil vêm oscilando nos últimos dias em função de dois fatores. Um deles, a queda do dólar frente ao real e a alta dele em alguns dias. Essa oscilação implica nos valores pagos aqui no Brasil e outro também a relação de oferta e demanda em cada estado produtor. Você vai acompanhar comigo agora como estão os valores pagos pela saca de 60 quilos da oleaginosa nos principais estados produtores do Brasil, qual foi o valor de fechamento desta última segunda-feira. E aí a gente vai analisar também se ele subiu ou caiu em relação ao valor da segunda-feira da semana passada, exatamente uma semana atrás. Vamos acompanhar então tudo isso na tela. Veja comigo o preço pago em média pela saca de soja nos 5 principais estados produtores da oleaginosa no Brasil. No Rio Grande do Sul, ontem o fechamento foi de R$ 83,75, uma queda de 0,8% em relação ao valor de fechamento de uma semana atrás, na segunda-feira da semana passada. Já o estado do Paraná registrou alta em uma semana de 1,4%, fechando o dia de ontem a R$ 86,25 a saca. Mato Grosso do Sul negociou a saca da soja ontem por R$ 79,50, um valor bem acima do que negociou uma semana atrás, alta de 2,5% em 7 dias. Mato Grosso fechou ontem a R$ 80 a saca, também anotando alta na semana de 1,5%. E o estado de Goiás, assim como o Rio Grande do Sul, também registrou baixa, queda de 0,3% em relação ao valor pago pela saca da soja uma semana atrás, ontem fechando, portanto, a R$ 80 o valor de cada saca da soja. Vamos relembrar agora qual que é a produção de soja estimada para cada um destes estados na atual temporada. Veja comigo que, de acordo com a Conab, os números estão aí na sua tela. Vamos acompanhar primeiro, então, qual é a produção na região sul do Brasil. O estado paranaense é o principal produtor de soja do sul. Nesta temporada, deve ter produzido 16.982.300 toneladas da oleaginosa. Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar com uma produção também superior a 16 milhões, chegando a cerca de 16.200.000. Santa Catarina tem uma produção menos expressiva, mas também faz a sua contribuição para a produção nacional. Na atual temporada, são 2.135.200 toneladas de soja. Os 3 estados de baixo são os principais da região centro-oeste do país. Vamos ao Mato Grosso, que é o principal produtor de soja da região e também do Brasil. E, aliás, se fosse também é o principal produtor de soja do mundo localizado. Mato Grosso tem uma produção estimada na atual temporada de 26.030.000 toneladas e 700 de soja. Mato Grosso do Sul, 7.241.000 toneladas, e o estado de Goiás, superando o Mato Grosso do Sul, deve ter uma safra de 10.249.000 toneladas de soja. Por aqui vamos a mais cotações da oleaginosa por todo o país.
Começou na última sexta-feira no estado do Mato Grosso o período que é proibitivo para fazer queimadas. Esse período começou dia 15 de julho e se estende até 15 de setembro. Quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. O uso do fogo em propriedades é feito principalmente para limpeza e controle fitossanitário. Mas com a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas de julho no estado, o fogo no campo pode se tornar incontrolável. E por isso fica proibido o seu uso nesta época do ano. Caso o incêndio venha a ocorrer, pessoas das fazendas vizinhas devem ser mobilizadas para que o fogo não fique incontrolável, como explica este tenente do Corpo de Bombeiro de Sinop. Nossa orientação é para que as propriedades conversem entre si, porque às vezes a sede da fazenda fica uma região distante da lavoura e acontece que o fogo vem do vizinho e passa para a sua propriedade. Então, é interessante sempre estar comunicando e, se possível, sempre oferecer ajuda, porque como é distante do nosso centro aqui de Sinop, o fogo ele pode avançar e muito, ocasionar muitas perdas, muitos prejuízos financeiros. Então é interessante que os vizinhos se comuniquem, compartilhem entre si ferramentas, compartilhem entre si, se possível, máquinas, esteiras, caminhões-pipa, para que possam evitar esse tipo de situação. Além do que, se possível, também fazer aceros em comum, porque protege tanto o vizinho quanto a sua propriedade. Todo mundo ganha, né? Mato Grosso está em plena colheita do milho safrinha. O risco de uma fagulha da colheitadeira pode causar danos irreparáveis, como foi o caso do produtor Argino Bedim, pioneiro em Sorriso. Há 2 semanas, uma fagulha tomou conta de boa parte da sua lavoura de milho. Então, nossa recomendação é sempre fazer a colheita das 8 da manhã, no início da manhã e período do final da tarde, e, se possível, sempre acompanhado de um caminhão-pipa. Se por acaso tiver alguma fagulha que começou, já aborta a missão e já tem o controle do incêndio. Porventura ocorrer algum tipo de incêndio florestal na sua propriedade rural, nós temos um telefone do Batalhão de Emergências Ambientais, que é o 65-3613-7213. É uma sala de situação formada em Cuiabá que gere todo o estado de Mato Grosso. Eles possuem imagens via satélite de focos de calor em tempo real. Assim que tiver alguma situação de incêndio, acione a sala de situação, que ela vai descentralizar e acionar as bases de todo o estado de Mato Grosso. A recomendação do Corpo de Bombeiros é que todo sinistro seja registrado com fotografias para o boletim de ocorrências. Valdir Pacheco, para o SBA. E o tempo tem ficado muito seco no interior do país e isso agrava esse risco de incêndio sobre as áreas de produção. Nas áreas do centro-oeste e também do sudeste do Brasil, há lugares em que não se chove desde o começo do outono. A Nadiara, da Somar Meteorologia, traz para a gente agora um estudo de como que está a umidade do solo por todo o país e qual que é a previsão do tempo nos próximos dias. O tempo seco que tem predominado nos últimos meses sobre o interior do Brasil se reflete na umidade do solo, que tem ficado muito baixa, principalmente aqui no interior do centro-oeste, partes do sudeste, interior também da região norte e principalmente no nordeste, onde a situação é mais crítica e não chove desde o mês de janeiro deste ano. A situação é um pouco mais confortável em áreas da região sul e principalmente também no extremo norte do país, onde a chuva tem sido mais frequente e volumosa. E esse padrão não deve mudar muito nos últimos dias. O tempo mais seco e quente vai continuar predominando aqui sobre o centro e norte do país, o que vai deixar principalmente as pastagens cada vez mais secas e o que aumenta o risco de queimadas, e as chuvas devem ficar concentradas principalmente aqui sobre partes do extremo norte do país, litoral nordestino, e nesses próximos 5 dias também pode chover em algumas áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais, só que de forma bem rápida e isolada. Nas demais regiões não tem previsão de chuva significativa. E durante a próxima semana vai voltar a chover na região sul do Brasil. Então, no Rio Grande do Sul, tem previsão para bons volumes de água que devem garantir boas condições para o desenvolvimento das culturas de inverno. E vai continuar chovendo também no extremo norte do país, litoral nordestino, mas essas instabilidades não se espalham pelo interior do Brasil, que vai continuar sob uma condição de tempo mais seco nesses próximos períodos. Veja no próximo bloco que está em vigor uma nova regulamentação para classificar o algodão em pluma aqui no Brasil. Vai ver ainda que as exportações brasileiras de açúcar estão 45% mais aquecidas neste ano. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes.
Agricultura BR de volta e agora com destaque importante para o cafeicultor do estado do Espírito Santo. Então, atenção aí no Espírito Santo, porque olha a informação que eu vou trazer. De acordo com os números, hoje, os valores pagos pelo café Conilon, saca de 60 quilos, tipo 7, foi o maior dos últimos anos para o café pago nesta condição, de acordo com a Cooperativa Agrária dos Produtores de Café de São Gabriel, no interior do estado do Espírito Santo. É o maior valor para o tipo 7, pelo menos há 2 anos. Para se ter uma ideia, o tipo 7 do café Conilon pago, que está sendo pago pelos associados da cooperativa, os associados estão sendo pagos por esse café, está na ordem de R$ 395 a saca de 60 quilos. Esse valor de R$ 395 a saca, ela é superior em R$ 100 ao mesmo valor pago por esses produtores desta cooperativa no interior do estado do Espírito Santo há um ano. Há um ano era exatamente R$ 295 a saca e agora R$ 395 a saca de 60 quilos. Eu lembro que eu estou falando do café Conilon tipo 7. Vamos ver agora como é que está esse desempenho para os preços pagos para os produtores desta cooperativa. Observe que tem aqui tipo 7 com até 13% de umidade e 10% de broca. No dia 12 de julho, o valor era de R$ 390 a saca. No dia 13, R$ 393 a saca de 60 quilos. O mesmo valor se repetia no dia 14. Já no dia 15, esse valor na última sexta-feira ganhava o preço de R$ 395 e observe que estabilizou, porque na segunda-feira tinha R$ 395 e nesta terça-feira, pelo menos até ao meio-dia, R$ 395 era o valor pago pelo café tipo 7 Conilon para os associados desta cooperativa de produtores de café de São Gabriel, no interior do estado do Espírito Santo. Café Conilon, portanto, com alta forte no mercado interno brasileiro. E o café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, também está com os valores muito altos, inclusive para esta variedade, para essa classificação, são os mais altos da história. É o que a gente vai acompanhar agora, de acordo com o indicador do CPEA, para o café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima. Veja só como a saca de 60 quilos foi negociada no Espírito Santo nos últimos dias. Ontem, 18 de julho, o valor caiu para R$ 411,06, teve uma baixa em relação ao fechamento da última sexta, quando passava de R$ 412. Ainda assim, os valores seguem muito elevados nos maiores patamares da história e no acumulado deste mês de julho já subiram bastante, quase 3% de alta em relação ao fechamento do mês de junho. E essa alta toda acontece porque há pouco grão de qualidade disponível no mercado por conta da seca de mais este ano que afetou muito a produção no estado capixaba. Vamos acompanhar agora mais cotações para o Espírito Santo, tanto para a variedade Conilon quanto para a arábica, mas desta vez de acordo com o Centro de Comércio de Café de Vitória. Boa notícia para o setor algodoeiro. Entrou em vigor uma nova regulamentação técnica para classificar o algodão em pluma no Brasil. As novas normas visam estabelecer parâmetros iguais àqueles de tipificação do produto já utilizados no mercado brasileiro e também no mercado internacional, e assim criar padrões oficiais para classificar o tipo de algodão aqui no Brasil. Essa medida atende a uma solicitação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que já há 3 anos vinha pedindo isso ao Ministério da Agricultura. A nova regulamentação, portanto, está em vigor desde a última sexta-feira, quando foi publicada no Diário Oficial da União.
Bom, um outro fator positivo para o mercado do algodão, apesar de temporário, é que foi anotada uma alta expressiva ontem no valor negociado no mercado atacadista de São Paulo. Não se trata de uma alta tão expressiva, mas ela recupera as perdas acumuladas neste mês de julho. Vamos ver se a gente tem os valores do algodão negociado no estado paulista. Temos sim. Veja comigo na sua tela que ontem, 18 de julho, o valor da libra-peso do algodão fechou a R$ 2,58, mais 79 por libra-peso. Já há algumas semanas não víamos o preço do algodão neste patamar. Apesar de baixo, ontem, portanto, foi registrada essa recuperação. No acumulado do mês, porém, ainda há uma queda expressiva notada de 2,67% em relação ao fechamento do mês de junho. E essa queda para o algodão aqui no mercado físico do Brasil acontece pelo seguinte: há uma maior oferta do produto e uma menor procura por conta das indústrias compradoras, que estão à espera de melhores lotes que começam ainda a serem colhidos. Vamos agora acompanhar como estão os valores da pluma no principal estado produtor, Mato Grosso. Agricultura BR agora com informações para o interior do Brasil, em especial na região Nordeste, que acaba captando 2 estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Aliás, essa região deve receber políticas de desenvolvimento próprio. É o que está sendo estudado na Câmara Federal. Vamos ver se esse projeto realmente anda. Mas falando a respeito do clima, o Nordeste vive 2 situações muito distintas, enquanto que o interior tem uma situação de seca muito abrangente, na região litorânea tem chovido. E o sul dos estados, principalmente no sul da Bahia, a chuva tem acontecido com um pouco mais de frequência. É o que você confere agora com Nadiara Pereira. As chuvas que atingem o norte e o nordeste do Brasil têm garantido boas condições de umidade no solo nestas áreas aqui entre o norte do Amazonas e Amapá e principalmente também na faixa leste do Nordeste. Essas chuvas têm garantido boas condições para algumas regiões de pastagens e na faixa leste do Nordeste para as áreas produtoras de cana-de-açúcar e também de cacau do sul da Bahia. Só que no interior nordestino e também em toda a faixa sul da região norte a situação é crítica, porque além do tempo seco as temperaturas estão bastante elevadas, o que faz a umidade do solo cair rapidamente. Nos próximos períodos, o padrão de chuva não deve mudar. Nesta época do ano, é comum chover bastante aqui no litoral leste do Nordeste, só que essas instabilidades não conseguem avançar pelo interior da região. Nesses próximos 5 dias, vai chover bastante aqui em todo o litoral da Bahia e essa chuva se estende até o litoral do Rio Grande do Norte. Na Bahia, a chuva até avança um pouquinho mais, atinge as áreas produtoras de cacau e até mesmo algumas áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Também vai continuar chovendo bem aqui na faixa norte da região norte, principalmente no Amazonas, Roraima, norte do Pará e interior do Amapá. Durante a próxima semana, a situação não muda muito. A chuva diminui de intensidade no extremo norte do país e continua de forma um pouco mais intensa na faixa leste nordestina. No interior nordestino, em toda a faixa sul da região norte, principalmente nesta área do Acre até o Tocantins, nada de chuva, tempo bastante seco e quente, pelo menos até o final deste mês de julho. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo na Agricultura BR. Até amanhã. Obrigada, Nadiara. Até amanhã. Por aqui, o assunto é o setor sucroalcooleiro do Brasil. A escassez de açúcar no mercado internacional, provocada pela quebra de safra em importantes países produtores por conta do fenômeno climático El Niño, tem feito o açúcar brasileiro ter sido mais comprado no cenário internacional. Esta situação está impulsionando as exportações de açúcar bruto do Brasil. O volume de vendas vem crescendo mês a mês e se a gente comparar com o volume negociado em julho do ano passado, essa diferença já está bem grande. O valor pago pela tonelada do produto também está maior, fazendo assim com que a receita gerada com o produto esteja também bem superior nesta temporada. Vamos acompanhar os números então de exportações de açúcar bruto do Brasil, feito em julho de 2015 e julho deste ano. Veja que em julho de 2015, o volume diário de embarques era de 84.900 toneladas. Já em julho deste ano, o volume cresceu muito, foi para 123.400 toneladas na média deste mês, de acordo
com a Secretaria de Comércio Exterior. O preço pago por tonelada também está superior. No ano passado, em julho, o valor da tonelada do açúcar bruto era de $305,70 por tonelada. Para julho deste ano, o preço já está em $347,20 por tonelada. Portanto, volume e preços superiores neste ano. Com isso, a receita diária conquistada pelo Brasil com a venda de açúcar está bem maior, chega a quase o dobro, passa de 26 milhões de dólares por dia para 42 milhões e 800 mil. Portanto, está aí a boa representação do Brasil neste cenário do açúcar internacional. E a companhia norte-americana de sementes, Monsanto, rejeitou na manhã desta terça-feira a nova proposta feita pela alemã Bayer de $125 por ação para a aquisição da Monsanto. É importante lembrar que esta é a segunda tentativa, a segunda proposta feita pela Bayer em relação a Monsanto. Na quinta-feira, a Bayer tinha melhorado a proposta por valor de ação, subiu $3 por ação o valor que seria pago pela Monsanto norte-americana. De acordo com o que foi divulgado hoje cedo pela Monsanto, a Monsanto, o conselho da Monsanto analisou a melhorada oferta da Bayer. Ainda assim, afirmou que os valores apresentados e as condições ainda não são as adequadas para assegurar os negócios. De acordo com a nota da Monsanto Internacional, eles continuam abertos para negociação, tanto com a Bayer quanto com qualquer outra empresa que queira fazer essa aquisição. Eu lembro que a proposta da Bayer, que foi agora rejeitada, essa nova proposta, além de subir $3 o valor da ação, chegando a $125 por ação, os valores de ação da Monsanto, ainda ofereceu o recurso de $1,5 bilhão caso as instituições, os organismos antitrusts que operam tanto na Europa quanto nos Estados Unidos rejeitassem a proposta inicial da Bayer. A Bayer, até o início desta edição de Agricultura BR, não havia se posicionado se vai ou não reformar mais uma vez a sua proposta de compra sobre a Monsanto. A Agricultura BR desta terça-feira chegando quase ao fim. Vamos dar mais uma olhadinha no dólar comercial negociado aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha subindo em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,25. Acompanhe comigo na sua tela como vem a moeda norte-americana negociada agora. Ela continua em alta de 0,75%, mas essa alta é menos expressiva. Vem agora a R$ 3,27 o dólar comercial aqui no país. Vamos acompanhar como estão as cotações da soja agora por todo o Brasil. Esta edição da Agricultura BR vai chegando ao fim, mas não se esqueça, a terceira edição vem logo mais às 17 horas pelo horário de Brasília, com muito mais informações de mercado para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.